Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa é a noite que Deus preparou para nós e nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aqui conectado conosco. Desde já compartilhe esse link com seus familiares, entes queridos, seus amigos. Nós contamos com a sua participação aqui. Deixe o seu chat também, seus comentários, avise outras pessoas. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Nós vamos falar sobre o amor fraternal e a humildade. Na verdade, é o nosso quinto episódio, o quinto momento, o quinto vídeo, onde nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre Filipenses, as cartas de Paulo, a carta de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Filipos, por isso Filipenses, tá bom? É uma epístola, é uma carta pastoral do apóstolo Paulo. E nós estamos no capítulo de número 2, primeiro versículo, Filipenses 2, 1. Antes de nós começarmos lendo a palavra de Deus, nós vamos orar, é claro, pedindo ajuda, auxílio do nosso Deus maravilhoso. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque Te amamos, porque o Senhor é tudo para nós. Ilumina os olhos do nosso entendimento, nos capacita, derrama a sabedoria do alto, nós nos colocamos à Tua disposição para sermos boca de Deus na terra, graça do Senhor precisamos, unção do Teu Espírito, capacitação sobrenatural do Deus Altíssimo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus de Nazaré, seja glorificado, exaltado, através de tudo e de todos. Se alguém precisa mudar, e se alguém sou eu, e se alguém é os meus irmãos, muda-nos, transforma-nos com o Teu poder, para o louvor da Tua glória, Pai. Nós abrimos o nosso coração e pedimos ao Senhor, fala conosco, através da Tua doce palavra, é o que nós Te pedimos, de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para Miquela Merquides, lá em Cianorte. Beijão, Miquela, Rodrigo, Misael Alves Rodrigues também, que estão nos assistindo. A Kelly Ribeiro, a Sandra Almeida. Que Deus os abençoe, queridos. Compartilhe com outras pessoas, tá? Compartilhe essa live com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam também ser abençoadas, assim como você está sendo também, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Aqui é uma exortação do apóstolo Paulo ao amor fraternal, ao amor entre os irmãos. Como toda igreja, passa por conflitos, dificuldades, como os casamentos passam por conflitos, dificuldades, toda sorte de relacionamento passam por conflitos interpessoais. Da importância de nós compreendermos o valor do amor fraternal. Fraternal vem da palavra fraterno, irmão, dos irmãos, entre as pessoas. O amor filéu, o amor companheiro, daí vem a palavra Filadélfia. Filéu é o amor de irmão, o amor companheiro, o amor que se preocupa com o outro, um amor que não tem conotação sexual, mas sim é relacional, é afetivo, é amoroso, é gracioso. Olha o que diz Paulo aqui em Filipenses 2:1. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, olha que coisa linda, e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 2 versículos, versículo 1 do segundo capítulo de Filipenses e versículo 2. Glória a Deus. Então, ele começa exortando aqui, não exortando da cabeça dele, do jeito dele, mas ele usa o termo exortação em Cristo, ou seja, através da autoridade apostólica, autoridade conferida pelo próprio Cristo. Paulo, como um líder espiritual, um pastor, um apóstolo de Jesus Cristo, ele nos traz essa palavra, dizendo se existe em nós, no nosso coração, nos nossos relacionamentos, alguma consolação de amor. Então nós vemos duas palavrinhas aqui, consolo e amor, ou seja, quem ama consola, quem ama não derruba, destrói, detona, detona o outro, não, querido, quem ama consola, quem ama traz para perto, quem ama gera um refrigério no coração alheio. E aí ele continua dizendo, se há alguma comunhão do Espírito,
se há entranhados afetos e misericórdias. Olha que coisa tremenda. Misericórdia, né, irmãos? Como nós precisamos crescer, evoluir nesse amor fraternal. Como nós precisamos ter essa comunhão no Espírito de Deus. A nossa unidade é baseada na nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais comunhão você tem com o Espírito, mais o Espírito te capacita a ter comunhão com os teus amigos, com os teus irmãos, com os teus familiares. Ou seja, na igreja, a igreja é proporcional. Quanto mais a igreja for espiritual, estiver conectada com o Espírito Santo de Deus, mais unidade será gerada na comunidade local. Ou seja, quanto mais carnalidade, menos conexão com o Espírito de Deus, mais confusão, briga, facção, fofocaiada vai acontecer e vai haver no seio da igreja, infelizmente. Infelizmente a gente sabe que o meio religioso fomenta muito legalismo, muita hipocrisia, muita fofocaiada, muito criticismo, julgamento temerário. Nós temos que parar com isso, queridos. Nós precisamos ter comunhão em um só Espírito. Espírito aqui você pode observar que está com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus, mais consolação eu tenho para dar para os outros, mais amor genuíno eu tenho para derramar sobre outras pessoas, mais entranhados afetos e misericórdias eu vou ter para derramar na vida das pessoas. Lembre-se que disse Jesus: bem-aventurados misericordiosos, porque esses também receberão misericórdia da parte de Deus. Como é que a gente quer ter compaixão de Deus, misericórdia de Deus sobre a nossa vida, se nós adoramos julgar os outros, criticar os outros, jogar os outros para baixo? Muitas vezes somos muito duros, né? Pegamos pesado com as pessoas e queremos que as pessoas peguem leve conosco. Não podemos ser assim, queridos. Temos que ter afetos, ou seja, afeição, sentimento, sensibilidade, né? Amor, apreço a outra pessoa. Olharmos as pessoas com os olhos de Deus. E os olhos de Deus são graciosos. Os olhos de Deus têm paciência. Os olhos de Deus são compassivos. Os olhos de Deus, né, o coração de Deus é longânimo, ou seja, tem um longo ânimo, um pavio longo diante de Deus e diante das pessoas. Então nós precisamos ter isso com as pessoas que estão ao nosso redor, sejam os nossos entes queridos, nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Em todo o tempo precisamos ganhar a afeição das pessoas, o sentimento, o carinho. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você. As pessoas lembram de você com carinho? As pessoas têm prazer de estar com você, as pessoas amam estar contigo, porque se veem em você uma pessoa amorosa, graciosa, prazerosa de estar junto com você, elas têm esse prazer, elas têm esse carinho com você, querido. É muito importante nós compreendermos isso. E entranharmos, quando ele fala entranhar dos afetos, fala de entranhas, de algo profundo, né? Os antigos, né, na época da Bíblia, eles criam que o Espírito Santo ficava nessa região aqui, onde fica a parte do aparelho digestivo, as entranhas, aqui no intestino delgado, intestino grosso, nessa parte. Por isso esse termo, entranhar dos afetos, porque eles acreditavam que é aqui que se alojava o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E a partir daqui do nosso ventre, do nosso interior, fluirão rios de água viva, águas vivas de afetos, águas vivas de misericórdia, águas vivas de consolação, águas vivas de amor para as pessoas ao nosso redor. Será que você é uma pessoa amorosa? Será que você é alguém que só deseja a consolação dos outros? Amor aos outros é uma espécie de sanguessuga afetivo, emocional? Ou você é capaz de se doar a outros, amar a outros? Irmão, para a gente colher amor, nós precisamos semear amor. É a mesma coisa que a honra, né? Para você colher uma vida honrosa e receber a honra das demais pessoas, você precisa semear honra o tempo todo na vida das pessoas. E tudo aquilo que nós aplicamos honra, tudo aquilo que nós aplicamos amor, prospera. Louvado seja o nome do Senhor. Seja a vida profissional, pessoal, familiar, casamento, relacionamento com filhos, em qualquer esfera, seus colegas de trabalho, quando você aplica amor, paixão, dedicação, zelo. Eu costumo dizer que o casamento é igual uma flor que está num vasinho.
A flor que se encontra no vaso, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. É necessário, né, às vezes ali fertilizar, cuidar para que não haja ervas daninhas, para que não haja bichinhos comendo as florzinhas, as plantinhas. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão na nossa vida. Precisamos valorizá-las, precisamos amá-las, que tenhamos entranhados afetos de misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso no versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses, Filipenses 2, 1. Aí no versículo 2 ele continua dizendo: completai a minha alegria, né? Ou de outras palavras, né? Tragam alegria ao meu coração, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então Paulo aqui está invocando dessa comunidade, a comunidade que estava na cidade de Filipos, que era uma cidade ali na região da Grécia, Macedônia, atual Turquia hoje em dia. Ele estava invocando aos irmãos que ali estavam, pedindo a eles que houvessem o mesmo sentimento, que eles tivessem o mesmo sentimento. Ou seja, o mesmo sentir, uma mesma alma, o mesmo amor, né? Pensar nas mesmas coisas. Como é que a gente vai caminhar junto se a gente pensa de maneira totalmente antagônica? É claro que nós somos diferentes, é óbvio, as diferenças nos enriquecem, mas nós precisamos ter pensamentos semelhantes. Como é que um casal vai ficar junto se os dois têm pensamentos antagônicos? Cada um vai para um lado, cada um vai tomar seu rumo, não vai funcionar. Então na igreja a mesma coisa, precisamos ter o mesmo coração, a mesma unidade, a mesma fé, a mesma alma, o mesmo amor, pensar nas mesmas coisas para que possamos gerar alegria, tanto no coração dos nossos líderes, como no coração dos nossos irmãos, como na nossa família, família de Deus, como também no coração de Deus. Será gerado alegria no coração de Deus quando Ele olhar para a terra e nas nossas comunidades cristãs, Ele encontrar unidade, amor, o mesmo sentimento e uma mesma alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele começa a relatar alguns problemas que existiam na igreja. Não façais por partidarismo ou vanglória, diz Paulo no versículo 3, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo, não fiquem brigando quem está certo, quem está errado, quem é do partido A, do partido B, quem é do posicionamento azul, vermelhinho, neutro, mediano. Não, irmão, para com isso, não perca tempo com essas brigas, com essas facções, com essas porfias, como diz a Bíblia, porfia, briga, intriga, confusão, tudo é a mesma coisa, é partidarismo. Cada um querendo provar para o outro que é melhor, que tem a razão, que é o dono da verdade. E, meu irmão, preste atenção, você não é o dono da verdade, você tem a verdade, e a verdade é Cristo. Cristo que é dono de você. Você pertence ao dono da verdade e à personificação da própria verdade, que é Jesus de Nazaré. Um abração para a Helenice, a Rosalina Martins. Deus vos abençoe, meus amados. Geraldo dos Santos, todos vocês que entraram agora também. Compartilhe esse link com outras pessoas. Nós queremos ver você aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Contamos com a sua colaboração, espalhando esse like, né? Dando um like, fazendo seus comentários, deixando as suas perguntas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ele continua dizendo, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, todas as confusões geralmente estão baseadas na vanglória. O nome já diz, glória vã, por isso vanglória. Ou seja, aqui nós vemos a raiz da soberba, da arrogância, da altivez, um querendo ser maior do que o outro, um se achando melhor do que o outro. Todas essas confusões têm como base o orgulho, todo o sentimento de competição entre as pessoas, para cada um querer provar que é melhor que o outro, que tem a primazia, que é mais elevado, que é mais maduro, que é mais tempo de crente, que é mais santo, que é o santarrão. Tudo isso tem como base a vanglória, uma glória vã, fútil, que não tem valor nenhum espiritual. Uma glória vã, um orgulho pernicioso, corrompido, caído. Aí Paulo transiciona para aquilo que Deus espera de nós. Ele diz, mas por humildade.
Em vez de ficar no partidarismo, na briga, na confusão, na vanglória, se achando melhor do que os outros, não, querido, se revista de humildade. Se revista, coloque as sandálias da humildade, né? Até teve um tempo atrás uns programas de comediantes que falavam sobre isso, que nós precisávamos pisar nas sandálias da humildade. E é uma verdade, querido, nós precisamos ser humildes. A palavra humildade vem do termo humus, e humus significa esterco. Esterco, né? Por mais que você se sinta pequeno, que você se faça pequeno, o esterco tem poder de gerar vida, de fazer frutificar, de fazer crescer a planta. Então, meu irmão, quando às vezes você estiver se sentindo lá para baixo, como um nada, como um zero à esquerda, meu irmão, não te preocupe, Deus vai extrair vida de você. Em Deus nós seremos mais do que vencedores. Deus vai te fazer frutificar. Se você tiver um coração singelo, simples, humilde, acessível às pessoas. E aí Paulo nos ensina, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, quando nós paramos de olhar de cima para baixo, ou seja, nós somos maiores e os outros são menores, e passamos a olhar de baixo para cima, considerando os outros superiores a nós mesmos, o olhar com relação às pessoas vai mudar. O problema é que muitas vezes somos tomados de vanglória, de orgulho, de prepotência, de arrogância, de altivez, e nos achamos acima do bem e do mal, acima da média, nos achamos, né, os bambambãs. Não, irmão, se revista da sandália da humildade, se revista da humildade não sua, não humana, mas da humildade de Cristo. Siga o exemplo de Jesus e considere as outras pessoas que adentram dentro da sua vida, dentro da sua trajetória, dentro da sua história, considere os outros superiores a você mesmo. Versículo 4, Paulo fala, não tenha cada um em vista aquilo que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tem muita gente que só se importa com aquilo que é seu, com aquilo que ele pode conquistar, com aquilo que está nas suas mãos, e não está nem aí para os outros. Tem uma atitude de indiferença com as coisas das outras pessoas. Meu irmão, preste atenção, nós também somos responsáveis pelos outros. Nós também devemos ter sensibilidade diante da dor do outro. Você não pode ver uma situação e deixar de exercer generosidade, graça, amor, apreço, misericórdia, ajuda, apoio com aquele que está sofrendo. Não seja egoísta. Egoísta é aquele que tem uma vida centrada no seu ego, no seu eu, só pensa no seu umbigo, só pensa em si e se esquece dos demais. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma geração egoísta, ególatra, ou seja, que idolatra o ego, o eu. Uma geração, sabe, seduzida pelo poder, pela fama, pela ostentação. Queridos, nós não podemos ser assim. Pelo contrário, precisamos ser sensíveis aos outros. Precisamos ser altruísta. O que é uma pessoa altruísta? É uma pessoa que, a palavra altruísmo significa alter, alterismo, ou seja, doação ao alter. E alter significa o outro. Quando eu passo a colocar o outro como prioridade na minha vida, tudo muda. Tudo muda quando você muda, querido. Quando você muda a sua atitude, sua postura, quando você se coloca diante de Deus em favor de outras pessoas, quando você tem em vista não somente aquilo que é seu, aquilo que te pertence, né, de forma avarenta, cobiçosa ou invejosa, não. Você também se preocupa com aquilo que é do outro, a vida do outro, né, as coisas do outro, e você ajuda, apoia, tudo fica diferente nos seus relacionamentos. Você constrói pontes de amor, você constrói pontes de graça, você enxerga as outras pessoas com os olhos de Deus, com o coração de Deus, alinhado com o céu, louvado seja o nome do nosso Senhor. Aí entra o versículo 5, a famosa kenosis de Cristo, o exemplo de humildade de Jesus de Nazaré. O versículo 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. E aí ele diz no 6, qual é esse sentimento, qual é esse exemplo de Cristo através da kenosis, que é o autoesvaziamento ou o que a gente chama também de humilhação. Versículo 6 diz, pois ele, ou seja, Jesus, subsistindo em forma de Deus, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
ou seja, ele tendo todos os atributos, toda a potestade, toda a glória, toda a substância, toda a essência do próprio Deus, ele não se achou aqui nessa terra acima do bem e do mal, não. Pelo contrário, ele se fez homem, habitou entre nós. Nós vamos ver tudo isso a partir do versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Será que você é uma pessoa que se esvazia, que se humilha, que se quebranta? Ou você é uma pessoa que endurece o coração, que não se quebranta, que tudo tem que ser do seu jeito, que você acha que sempre é o dono da razão, que sempre tem a razão, que não flexibiliza? Sabe, uma pessoa fechada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de mazelas na alma, uma pessoa tóxica. Como tem gente tóxica hoje em dia? Uma pessoa tóxica é alguém que não se quebranta, não se humilha, não se esvazia. Se Jesus, sendo Deus, querido, se esvaziou, quem somos nós para não nos quebrantar, para não nos esvaziar, para não nos humilhar? E a Bíblia continua dizendo, ele assumiu a forma de servo. E você? É um servo de Deus? Tem servido as pessoas? Tem muita gente que quer servir na igreja, quer servir ao Senhor, mas peca no básico, não serve nem a sua família, não serve nem aos seus vizinhos, não serve nem aos seus entes queridos e familiares, não serve aos seus amigos, querido. Jesus assumiu a forma de servo. O próprio Deus se auto-esvaziou, esvaziou a si mesmo, e tomou a forma de servo. Uma das coisas mais lindas é João capítulo 13, onde nós vemos aquele relato de Jesus pegando uma bacia, uma toalha no ombro, descendo de joelho, perante os seus discípulos, diante dos pés dos seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos, tirando a sujeira dos pés. Esse fato, essa expressão de lavar os pés, era uma atitude que os escravos faziam, os servos faziam, mas jamais o senhor da casa. Jamais. Também era uma maneira de honrar a outra pessoa que estava chegando da minha casa. Eu mandava algum servo, algum escravo, ir lá com uma bacia, com uma toalha, lavar os pés daquela pessoa, porque os pés se sujavam muito pelo caminho. Assim nós, queridos, nos caminhos da vida, nós sujamos os nossos pés, nós sujamos áreas da nossa vida que precisam ser lavadas pelas mãos de Jesus. A nossa vida precisa ser lavada pelas águas da palavra de Deus e enxugadas com as lágrimas do Cristo e as nossas lágrimas também de quebrantamento na presença do Senhor. Jesus fez tudo isso para ser um exemplo para nós. O lava-pés, que é uma das ordenanças do Senhor à igreja, essa atitude humilde, essa atitude serviçal, essa liderança servil, com o exemplo de Jesus, deve ficar como um marco na nossa vida. Você, maridão, que quer conquistar o coração da sua esposa, sirva ela em amor. Não seja ali um rei momo na sua casa. Não, querido. Seja aquele que mais serve, seja aquele que mais se doa, aquele que paga o preço do serviço, do apoio, da ajuda à sua mulher, no cuidado das crianças, em estar juntos, vai arrumar uma mesa, de vez em quando lavar uma louça, quem sabe uma vez por semana, fazer uma comida gostosa. Você não vai morrer, você não vai perder um braço, uma perna por causa disso. Não, pelo contrário, você vai ganhar o coração da sua esposa. E você, mulher, não tenha vergonha de dedicar os melhores dos seus anos em favor dos seus filhos, em favor do seu marido. Por mais que no momento, às vezes, não haja o reconhecimento devido pela sua vida, com o tempo você vai receber o maior dos galardões lá no céu, porque você se doou, fez o seu melhor dentro do possível e o impossível você entregou nas mãos de Deus. Então a Bíblia diz, tornando-se Jesus, além de se auto-esvaziar, se tornar o servo, ele tornou-se também semelhante aos homens. Jesus foi homem. Ele era Deus homem, o homem divino e o divino homem. Às vezes a gente só vê Jesus como um ser supremo, maravilhoso, absurdo. Não, querido, Jesus foi homem. E Jesus espera que também nós sejamos humanos. Jesus não quer que a gente seja anjos, muito menos sejamos demônios. Jesus quer que apenas sejamos seres humanos semelhantes a Ele. A verdadeira humanidade, o resgate e a restauração da verdadeira humanidade está quando eu e você nos tornamos cada dia mais semelhantes a Jesus. Semelhança de homem foi Jesus. Foi reconhecido em figura humana. Então Paulo está trazendo aqui a memória, a divindade, mas a humanidade de Jesus. Ele tinha
figura humana, ele era uma pessoa humana, uma personalidade humana. E a si mesmo ele se humilhou. Jesus não teve problema nenhum com isso. Por isso que ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. A verdadeira humildade é seguir o exemplo de Jesus. Vinde a mim, né, diz a palavra, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Então esse Jesus humilde, esse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde, aprenda com Jesus, leia os 4 evangelhos, olhe, preste atenção no exemplo de Jesus, como é que Jesus reagia, como é que Jesus falava com as pessoas, como é que ele interagia com os seres humanos, sempre com humildade. E a Bíblia continua dizendo no versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até o final. E você, meu irmão, é obediente ao Senhor? O ABCD do crente é obedecer. Não adianta você dizer que crê em Deus, que tem fé, se a sua fé não é real no seu comportamento. Jesus mesmo disse, né? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Em outro trecho, em Lucas, ele diz assim, como é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não obedecem aquilo que eu vos mando? O verdadeiro Filho de Deus é obediente ao Senhor. Assim como Jesus foi obediente ao Pai, por toda a sua vida nessa terra, nós precisamos ser obedientes. Em todo tempo, em todo lugar, obedientes à palavra de Deus, obedientes à orientação do Espírito Santo, obedientes até o final, assim como Jesus foi obediente até a sua morte, que eu e você sejamos obedientes até o final das nossas vidas. É claro que nós não vamos passar pela morte da cruz, mas nós vamos morrer e sermos crucificados diariamente, porque a cruz para nós é esse processo de mortificação do eu, de abandono do pecado, de largar as coisas erradas, de não nos poluir com o mundo, de nos consagrarmos ao Senhor, de nos santificarmos diante de Deus. Essa é a verdadeira mortificação na vida do crente. E um dia, claro, a morte chegará a cada um de nós. A morte natural, a morte física. Mas graças a Deus nós venceremos a morte no dia em que Jesus voltar. No dia do arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão. E nós, os vivos, seremos arrebatados com poder e glória, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, pelo que também Deus o exaltou, ou seja, depois de sofrer, se auto-esvaziar, se tornar servo, se tornar semelhante aos homens, ser obediente até a morte, morte de cruz, nós vemos no 9 que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós vemos a primazia de Jesus. Logo depois de Jesus ter vivido nessa terra, né, conduzido o seu ministério durante 3 anos, levantado 12 apóstolos, operado milagres e maravilhas, trazido o seu exemplo para nós de vida, de obra, do que é a verdadeira obediência até a morte, até o fim, nós vemos que Deus o exaltou e lhe deu o nome. Deus o exaltou de maneira sobremaneira. Ele voltou a ter a glória ainda maior do que ele tinha antes de vir a essa terra. Sobremaneira. Ainda mais a glória. Deus foi glorificado através do Filho. O Espírito Santo é glorificado através de Jesus também. E Jesus é glorificado através da ação do Espírito Santo. E Jesus, depois de ter cumprido toda a sua vida, toda a sua obra, ele subiu aos céus e foi honrado. É o que diz aquele salmo que diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Muitos creem que, de maneira profética, o salmista relatou a entrada triunfal de Cristo nos céus, logo depois dele ascender aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus
É um nome poderoso. Há poder no nome de Jesus. Se você tiver compromisso com Jesus, você pode usar esse nome que é sobre todo nome, esse nome poderoso, o nome de Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. E Paulo termina que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então assim, irmão, você só tem duas alternativas. Ou você vai confessar Jesus de Nazaré, vai dobrar o seu joelho, se quebrantar nessa vida, reconhecendo o senhorio, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, dobrando o joelho, orando, buscando a presença do Senhor, buscando a sua face em louvor, adoração, as disciplinas espirituais diversas, que são 6 delas, né? As 6 disciplinas espirituais: a oração, a adoração, a meditação na palavra, o jejum, a comunhão com os irmãos e o serviço aos santos, e servindo também as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. 6 disciplinas espiritual: oração, meditação na palavra, adoração, nós vemos aqui o jejum, a comunhão com os irmãos é necessário, e a 6ª disciplina é o serviço aos santos, serviço às nossas famílias, as pessoas de maneira geral. Quando servimos as pessoas, servimos a Deus. Assim como Jesus serviu nessa terra, eu e você só servimos se servimos de verdade a Jesus através do serviço às pessoas. Quem não aprendeu a servir não serve para viver, querido. Mas quem aprendeu a servir, serve poderosamente no Deus, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida, Helenícia, Fátima. Que Deus abençoe cada um daqueles que estão nos assistindo, o William Balan, o Caio Pérez, o Anderson Emídio, a Antônia Casiolato, do Fabiano, né? O Israel Rodrigues dos Santos, a Betinha, a Beatriz Cortez, o Rodrigo Estrucho, a Neide Siqueira, a Ellen Correia. Que Deus os abençoe, meus amados. Obrigado por estarem juntos aqui conosco nessa live. E eu quero deixar uma oportunidade para você. Se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério pastoral, na nossa vida pastoral, mande uma semente, uma oferta, um dízimo, o que você quiser, o que o Espírito Santo te mover a fazer. Lance uma semente na nossa família, na nossa casa. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. É fácil, é só entrar no site pastorgiovanni.com. Eu também vou deixar aqui no Facebook a nossa chave Pix, para que você possa fazer essa transferência. Vou deixar o site também para que você faça um link e anote as nossas contas bancárias, ou se você quiser fazer isso com cartão de crédito. Tudo isso está disponível no nosso site, pastorgiovanni.com. Tá bom, querido? Não esqueça de deixar sua semente. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Lá também no site nós temos artigos escritos, nós temos áudios, vídeos, mensagens. Nós temos muito material, cursos online. Nós temos 7 cursos de ministração com 12 a 18 ministrações para que você possa crescer e florescer no Senhor. Inclusive são cursos com certificação. Nós mandamos um certificado digital para você quando você concluir o curso e fizer uma provinha bem fácil com os principais tópicos que serão abordados nesse curso. Você vai escrever através de um formulário. Esse formulário chega para nós através do e-mail. Nós emitimos por e-mail um certificado em PDF para que você possa imprimir e ter ali um curso online maravilhoso para abençoar a sua vida e o seu coração. Tá bom, queridão? Querido, querida, a Lourdes agora que entrou, a Lourdes é parceira, né? Sempre está conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal querido lá de Cianorte, um beijão para vocês, amo vocês, já estamos com saudade, né? Osvaldo, a Miquela, o Jason, toda a turminha lá, o Duzão, a Dai, todos vocês preciosos, que Deus vos abençoe. E os nossos amados irmãos que estão conosco, caminhando conosco aqui através da cidade de Umuarama, né? Nós estamos com uma obra nova, um ministério novo, chamado Igreja Casa na Rocha. De segunda a quinta nós estamos fazendo essa live, por causa dessa pandemia aí, nós não estamos conseguindo nos reunir em células, como geralmente a gente faz, de segunda a quinta, mas no domingo nós temos um culto presencial e também culto com transmissão online, tá bom? Às 10 horas da manhã nós transmitimos no culto online, às 10 horas da manhã aqui pelo Facebook. Nós também postamos sempre as nossas ministrações no YouTube. Nós também vamos deixar aqui o link do YouTube, do Instagram, do nosso Facebook, você já tem, você está assistindo aqui conosco, e todas as nossas redes sociais estão disponíveis através do nosso site pastorgiovanni.com.
Que Deus os abençoe, querido. Deixa eu terminar orando por você. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te apresentar cada uma dessas vidas, a Tânia Magali Bortoli, a Lourdes Castellani, ó Deus, todos os demais irmãos que eu mencionei, ó Deus, o Osvaldo, o Geraldo, todos os queridos irmãos, a Miquela, todos os irmãos preciosos que estão conosco nos ouvindo, seus entes queridos, seus familiares, sejam agraciados, curados, livres, libertos, tocados, seja manifestada a graça, a glória, a unção e o poder do Senhor Jesus sobre a vida de cada um deles. Libera a causa na justiça, pensões, aposentadorias, recursos, bênçãos, milagres e maravilhas. Pai, faz a tua obra, opera com poder, manifesta a tua graça, a tua glória sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada irmão. Não vale encantamento, não vale, ó Deus, obra do maligno. Nós rechaçamos toda intervenção maligna de demônios, enfermidade, praga, chagas, demônios, ações de demônios na área financeira, crise, problema. Sai no nome de Jesus, sejam curados, sejam livres, sejam libertos, que Jesus te cure, Jesus te restaure, Espírito Santo venha sobre as vidas, sobre os corações, gerando humildade, gerando quebrantamento, gerando, Pai, um só coração, um só sentimento, amor fraternal. O exemplo de Cristo seja o exemplo da nossa vida, que possamos passar, ó Deus, pela via dolorosa nessa vida, dores, dificuldades, problemas, mas que possamos triunfar sobre cada um deles, em nome de Jesus, vencendo e triunfando através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que no final de tudo isso, recebamos da parte do Senhor as recompensas pela nossa fidelidade. Nós vamos perseverar, Pai, em meio à provação, à tribulação, às crises, às dificuldades. O Senhor é conosco, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ajuda, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Entra no site pastorgiovanni.com. Deus vos abençoe, Giovanão também, beijão, saudade de todos vocês, que Deus os abençoe. E lembre-se, domingo, às 10 horas da manhã, culto presencial e culto online. Culto presencial, se você quiser saber o endereço certinho do ministério, da nossa igreja, entre no site pastorgiovanni.com ou no site casanarrocha.com, aí você vai ver um cartazinho do nosso culto, horário, o endereço certinho, para que você possa encontrar. É bem fácil, ali na Avenida Portugal, saída para Maria Helena, passando o Atacadão, um novo supermercado grandão que tem ali, a Riscorama na direita, um pouquinho mais para frente, alguns galpões para frente, você vai ver uma igreja bem de esquina sendo construída, ainda não está pintada totalmente, bem de esquina da Avenida Portugal, com o Parque Gávea, aquele loteamento novo que a imobiliária Morena, a construtora Morena, fez na nossa cidade. Então, bem de esquina com a Avenida Portugal, saindo da cidade na direção de Maria Helena, próximo a Riscorama e o Depósito Arrudão, a entrada ali da estrada de Jaborandi, do outro lado da rua, na esquina, tem a igreja Tempo de Louvor, o lugar onde nós estamos nos reunindo, na igreja Casa na Rocha. Que Deus vos abençoe, continue conosco, conectado, um beijão, um abração do Pastor Giovanni. Entra no site pastorgiovanni.com. Um abração, deixe seus comentários, pedidos de oração, tamo junto e compartilhe com outras pessoas. Beijão, Deus vos abençoe, amém.